vamos lá. Primeiro, eu gostaria que a gente voltasse lá no início, né, da sua escolha profissional. Logo de cara, você já sabia que você queria seguir essa área? Como que foi a sua escolha? A área artística sempre soube. Desde criança, eu era apaixonadíssima por cinema, principalmente de terror, que é a minha, a minha vibe, eu digo assim. Que legal! Quando eu falo, as pessoas não acreditam porque eu era muito criança, mas não é que eu quisesse ser, eu vou ser cineasta. Mas quando eu vi O Exorcista com 5 anos de idade, eu disse, eu quero fazer isso, mas eu não sabia direito o que que era, Que lógico, né? legal. Com o processo, com o tempo, eu fui entendendo que eu queria ser artista. Mas aí o processo foi um pouco ao contrário para mim. Primeiro eu quis ser atriz, e depois eu fui para a parte de cinema, de cineasta, de roteiro. E aí eu me formei como atriz na escola do Wolf Maia, lá em Porto Alegre. Eu sou gaúcha, moro no Rio, mas sou gaúcha. E comecei a me interessar mais pelo cinema, porque lá mesmo eu comecei a ir em cineclubes e escrever roteiros e achar aquele mundo muito mais interessante, além do atuar. Não que atuar não seja apaixonante, é muito. Mas você está por trás também, criando aquele mundo, começou a me fascinar. Eu me formei lá, dei aula de teatro, enfim, fiquei um tempo lá, até os 20 anos eu fiquei. Com 20 anos eu vim para o Rio, bem novinha. E aí, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fiz algumas participações em novelas, tudo mais, e fui para a faculdade de cinema. Aí decidi que era a faculdade que eu queria fazer, e não larguei mais. Comecei a dirigir já dentro da faculdade, e não teve mais tempo para pensar em atuação, né? Porque é muita coisa. Ou você escolhe um lado e vai e foca nele, ou você tentar fazer tudo vai ficar meio, sabe, meio perdido assim. Você vai ficar um pouco em cada lado e os objetivos eles se espalham. Então, a gente tem uma vida que não é muito grande, né? A gente não sabe até quando vai, mas normalmente a vida é mais curta do que a gente imagina. Então, eu fui investindo na carreira de cineasta mesmo e enveredei por esse caminho. Aos 22 que eu entrei na faculdade e saí aos 25. Que bacana, Mas, Que Denise. legal. E você acabou tocando num ponto interessante, né? Porque na atuação, né, de um cineasta tem várias possibilidades de atuação, né? E aí, pelo que você me falou, você acabou direcionando ali um pouco mais o seu trabalho, né? E aí, quais são essas possibilidades de atuação? então, o cineasta, na verdade, ele é o diretor, né? Ele é o popular diretor, é o que controla o set de filmagem. Quando você faz a faculdade de cinema, você pode escolher ir para outras áreas dentro de um set, né? Ou dentro de um filme, que é som, que é direção de arte, que é figurino, que é fotografia também, direção de fotografia, né? Que é diferente da foto, estilo. Você pode escolher diversas áreas dentro do cinema que você acha que você se encaixa mais. No meu caso, eu me encaixava mesmo com direção, porque eu gosto do olhar, de criar aquela cena e de dirigir aqueles atores, de ver para onde a história vai levar, de conduzir a equipe. Mas é um trabalho que eu vou te dizer que muita gente começa e desiste, porque não é fácil, no sentido Imagino. de muita responsabilidade e eu digo assim, pela experiência de pessoas mais próximas de mim, por que que você escolheu direção de fotografia e não escolheu direção? Por que que você escolheu direção de arte? Porque eu gosto dessa área de direção de arte, mas eu acho mais tranquilo, porque eu cuido de um braço só. O diretor ele tem que cuidar do início ao fim de tudo, porque é o nome dele que vai, a equipe está junto. Mas se o filho é bonito, todo mundo quer ser pai, né? É o que a gente diz. E se o projeto não é bem sucedido, é sempre culpa do diretor. Então, é muita responsabilidade você ter que lidar com tanta gente e ter que acatar tanta sugestão, que isso a gente sofre muito também, que é todo mundo dando sugestão para aquele filme, e aí você tem que escolher se você vai acatar ou se não vai acatar, que caminho você vai utilizar. É, é difícil no sentido de que a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente vê que uma obra, ela influencia muita gente.
né? Um filme, ele pode influenciar 1000 pensamentos. Então, você tem que ter cuidado com a profissão que você segue por causa disso, porque quando a gente pensa que fazer filme é brincadeira, é entretenimento, não, não é só entretenimento. Você, com o que você escreve, com o que você fala, com o que você diz, você está direcionando aquela pessoa para um pensamento que ela pode acreditar ou não, mas que às vezes pode ser perigoso. Pegando o exemplo da 30 Reasons Why, né? Daquela série da Netflix, eu acho que vocês ficaram sabendo. Sim. E muita gente que assistiu acabou se suicidando. Então, é uma responsabilidade indireta, né? Não que seja direta, a gente não tem controle sobre isso, mas o máximo que você puder auxiliar, eu não digo, mas assim, coordenar o que vai ser dito, da forma como vai ser dito, é bem melhor. Mas respondendo a pergunta, então você pode escolher essas outras áreas, porque se escolher cineasta mesmo, direção, você vai trabalhar 24 horas por dia. Não vai ter Imagino, muito jeito. Denise. E como que é o dia a dia, já pegando esse gancho, né? Como que é o dia a dia? Como que é a sua rotina? Para a gente conhecer um pouquinho mais dessa atuação. Então, eu vou contar um pouco da rotina de um filme, né? Vamos supor, assim, o exemplo. Porque não Legal. existe rotina nessa profissão. O bom é que não existe rotina, o ruim é que é uma instabilidade muito incrível, assim, porque você vai de um filme, você consegue fazer, e depois você pode demorar 2, 3 anos para conseguir fazer outro. O Brasil anda muito lentamente nessa área, as nossas políticas não ajudam, as nossas políticas públicas e nem privadas ajudam a gente evoluir, ter uma indústria como nos Estados Unidos, por exemplo, né? Pegando sempre o exemplo deles, porque é uma indústria, né? Eles se estabelecem muito bem lá. A gente aqui precisa ter ou uma produtora ou trabalhar com uma produtora. Eu tenho uma produtora, então eu busco os meus projetos e contrato as minhas equipes, mas é um processo bem complicado, assim. Ou você trabalha numa grande produtora e vai, né, vai com ela, assim, trabalha com os projetos que ela fizer. O processo todo de rotina, por exemplo, eu escrevo roteiro também, mas tem cineastas que não escrevem, né, que não são autores. Você participa desde o roteiro, né, desde quando o roteiro começa a ser feito. E essa é um trabalho mais rotineiro, entre aspas, porque ele tem que ser diário, num horário específico, e você pode, nesse processo, demorar de 3 meses a 1 ano, até mais, dependendo de quantos tratamentos o seu roteiro tiver. Tratamento que a gente chama por exemplo, escrevi uma história, beleza, tá lindo, o primeiro tratamento é esse. Mas aí o que ele tem de errado? Essa cena não está boa, vamos refazer essa cena, vamos fazer milhões de cenas, segundo o tratamento. Aquele personagem não está muito bem escrito, vamos escrever, reescrever até chegar num tratamento que você, distribuidor, financiador, o que seja, vai dizer, ok, agora está bom para a gente começar. Nossa, Aí começa o entendi processo. por que leva tanto tempo, então, né? Caramba. Muito. Leva muito tempo, até porque não é você que decide sozinha, né? Você tem uma equipe e tem um investidor, o distribuidor, todo mundo que vai ganhar com a cadeia, e eles têm que concordar. E às vezes pode entrar uma marca que diz, eu não quero isso, e aí você vai dizer não para a marca, aí você tem que pensar. Entendeu? Então, tipo, é muito complicado nesse sentido. Aí depois, isso, tem roteiros que demoram mais de 2 anos, 3, para conseguir ser finalizados, né? E não é uma realidade só brasileira, é americana também. Aí a gente passa para a pré-produção, que é você fazer a produção da obra antes de ir para o set, né? Encontrar a locação, aí você reúne com a equipe, aí você vê como vai direcionar aquela história, qual paleta de cores vai usar, se você vai usar algo de suspense, algo mais sombrio, cores mais escuras. Aí você tem que decidir a locação, se a locação serve para a história, as locações, né, normalmente mais de uma, reunir com o elenco, fazer tudo isso é pré-produção. E aí reúne elenco, faz às vezes teste, eu não costumo fazer muito teste, porque eu já conheço muita gente, então normalmente quando eu escrevo eu já penso no ator, e normalmente dá certo, ele faz, então eu tenho sorte Legal. nisso. Mas, assim,
É basicamente isso que acontece na pré-produção, que demora uns 3 meses, mais ou menos, às vezes mais, dependendo da obra, do filme, tudo depende do que a gente vai fazer, né? Tudo depende da história. Aí você parte para a filmagem, que aí vai de 30, 40 dias, depende. Se você faz um curta, às vezes a gente faz em um dia, às vezes em 2, às vezes em 3. Tem gente que faz em mais, mas eu não costumo em curtas fazer em tão pouco tempo, assim. Então, um longo tempo, né? E faço em pouco tempo normalmente. E aí você parte para o jogo mesmo, né? Que é o set, que é o que eu mais gosto, que é estar ali com os atores, com a equipe. Mas é uma loucura, assim. Todo filme tem, eu digo que todo filme tem um making of que às vezes é mais interessante que o filme, porque é super engraçado as coisas que acontecem às vezes, né? Você fica desesperado porque você tem o que você tem numa diária de equipe é muito dinheiro envolvido ali. Então, quando você tem muito dinheiro envolvido, você precisa terminar aquela história naquele dia. Você não tem mais um dia para gravar. Então, bate o desespero quando acontecem alguns problemas. Por exemplo, eu tive um problema que eu fui no Retiro dos Artistas e peguei 2 atores mais velhos que eu precisava para uma história que os adolescentes se tornavam bem mais velhos, né? Aí tinham que ser um pouco parecidos, e eu cheguei no retiro e fechei com a senhora, aí fechei com ele, aí ele tinha Alzheimer. Aí no outro dia, ele já não lembrava mais o que ele ia fazer, e aí ele disse, Nossa. não, eu não vou fazer. Aí a minha equipe foi buscar a atriz, e a atriz falou, não, sem ele eu não vou fazer. E ela sumiu, e não, e a gente estava Nossa. gravando, tá? Caramba! Eu estava no set, a minha equipe enlouquecida atrás de alguém que quisesse fazer, né? E eu falei, gente, não, mas é muito complicado. A cena era muito simples, não tinha nada demais, era um momento que aparecia eles velhos, não tinha que falar nada, então nem precisava ser uma atriz, na verdade. Aí eles fizeram uma loucura, eles pegaram, foram na governanta da vizinha, que a gente estava filmando num condomínio, na casa, numa casa, num jardim bonito, eles viram uma velhinha entrando e eles foram lá e falaram, a senhora quer Vamos fazer um convidar filme? ela. Convida ela. A senhora quer fazer um filme? Ela falou, ah, tá bom. Aí depois ela dá uma entrevista no making of e diz assim, ah, eu estava lá assistindo Sessão da Tarde, não estava sem nada para fazer, mas me convidaram para o filme, eu adorei. Virou um dia de Então, às vezes, atriz. um dia de atriz, exatamente. Às vezes a gente tem esses problemas, mas claro que nesse caso dessa história era um curta, não era nada que envolvesse grandes patrocinadores e uma decisão que dava para se tomar na hora. Mas a gente normalmente tem muitos problemas numa gravação que vocês nem imaginam o que é botar um set para funcionar, assim. É uma loucura. Por isso que eu digo, quem ama fazer cinema, ama fazer cinema. Então, você não vai desistir da profissão, entendeu? Você vai batalhar e vai querer viver dela de algum jeito, você vai se virar. Então, tem que gostar muito. Você já participou da Poliana, né? Sim, Talvez tenha feito teatro também, com certeza. fiz Então, já sim. sabe que é um processo que chega a ser artesanal e nada glamuroso, né? É o que eu digo assim, a gente não tem glamour que às vezes aparece aquele festival de cinema, aquele tapete vermelho. Eu mesmo já fui para festival em Hollywood, parece tudo lindo, mas para chegar ali não tem nada de glamour, nada, 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 nada mesmo, assim. É muita luta, muito trabalho. E para finalizar o filme, então, que eu só cheguei na produção, né? Para finalizar o filme é outro trabalho, porque às vezes demora mais de 6 meses. Normalmente é para demorar 3, mas às vezes demora porque você precisa ver se teu filme tem efeito especial, entendeu? Visual, desculpa, não especial, visual, que você tem que colocar depois os efeitos. Aí tem toda a questão do som, que se você vai ver uma edição de som de um filme, você fica louco, porque são muitas pistas de som para cada som, cada pista você tem um som, né? O sapato, a cadeira que arrasta, tudo você tem um som. Então é complicado, é todo aquele aparato para que a história se emocione, e te emociona com som. Sem som, ela lá no cinema mudo e mesmo assim não tinha, né? Tinha som, tinha uma música, mas enfim, é difícil a gente não se emocionar com o som, por isso que a gente presta muita atenção.
E aí vai para a música, vai para a questão do que vai colocar de música, mixagem, aí efeitos, aí créditos, aí se a cena não ficou boa, às vezes tem que refazer, mas é difícil, não sabe? Ter que refazer, nunca me aconteceu, mas me aconteceu de ter que dublar a cena porque o som ficou ruim. Então, mas aí a gente tem profissionais ótimos de som que dublam, que você nem percebe que ele dublou os atores. Olha Olha, só. Então, às vezes acontecem esses percalços no caminho, mas aí demora-se por isso mais de 1 ano, 2, para você finalizar um filme e chegar nas plataformas hoje, né, streamings e TV e cinema, assim. Tá. Não estou te assustando não, né? Estou te botando na realidade. sim, Mas é isso mesmo, né? Por isso que é legal, porque até mesmo, por exemplo, se você pesquisa na internet, você vai ver mais o lado do glamour. Você vai ver mais o lado de... E aí é isso que a gente gostaria, né? De saber a realidade realmente ali dessa atuação, né? E tem um ponto importante que você falou, né? Que você tem que amar. Eu acho que em toda profissão, quando você ama, você passa diferente pelos desafios. Os desafios vão ter, mas isso não faz você desistir, porque você tem um propósito, você ama tudo isso, né? Depois que passa ali a dificuldade, que você olha, imagina, eu fico imaginando quando você conclui, passou por todas essas etapas e o filme lá concluiu, está prontinho para ser, né, circulado. E aí a sensação de realização, né? De poder olhar para isso e falar, nossa, uau, deu tudo certo, a gente conseguiu, né? Exatamente. É bem essa sensação, é como se fosse um filho nascendo a cada filme. É um cuidado que a gente tem para que tudo ocorra bem. E o Bruno, eu não sei se ele gosta de escrever, se ele quer realmente a parte por trás das câmeras ou se só quer a parte frente das câmeras, que também é muito legal, mas é outra luta, né? Todo mundo é sabe. diferente, né? Mas é bem legal também. É diferente, mas é bem legal, exatamente. É, É rico você querer fazer um personagem, estudar, mas é isso, tem que estudar o tempo todo, você tem que estudar de tudo que você sim, imagina, sabe? Eu estudo de ciências, eu nem gosto tanto, mas às vezes eu estudo para poder ter mais conhecimento, que a gente nunca sabe que história vai contar, sabe? As histórias que verdade. a gente conta a história de tudo, se você ver. Eu posso contar a história de advogado, de arquiteto, de médico, e eu tenho que saber um pouco de tudo, sabe? Legal. Então, tem que se gostar de ler muito também e estudar pra caramba sem parar. É uma vida que você tem que gostar mesmo, é isso que eu digo. A minha professora, quando a gente se formou na faculdade, ela disse que essa não é uma profissão que você faz só para pagar as contas, você faz porque você ama e você sabe que não consegue viver sem ela. Eu já até pensei uma vez em largar e disse, eu não consigo me ver em outra coisa, então vamos seguir nessa, né? E é por Sim, Sim. aí. imagino. E aí você, então, fica ali focada, né, nesse filme ou nesse curta-metragem, por exemplo, e aí você finaliza ele, daí você acaba partindo para outro projeto, né? E normalmente, como que surgem esses projetos? Tem bastante demanda, né? Pensando aqui no Brasil, né? Que às vezes não Hum. tem tanta investimento nisso. Exatamente. O Brasil é sempre complicado. Mas surgem projetos. Agora estão me surgindo mais projetos do que eu buscando os meus, né? Estão me vindo mais convites, né, para ajudar em outros projetos do que eu normalmente buscava os meus. Eu plantava a sementinha, a história está aqui, o projeto está aqui, vamos lá. E agora está vindo alguns projetos de documentário e para poder fazer também. E tá legal, assim, a gente está caminhando agora por um momento que eu acredito que para o Bruno vai ser melhor do que foi para mim, no sentido do streaming. O streaming está entrando com muita força no Brasil. E Netflix, Amazon, Apple, Disney, são muitos, Paramount também agora, né? Eles investem nas obras e eles investem com 100% do dinheiro, quer dizer, você não precisa se preocupar em ir atrás de lei de incentivo, nem de, sabe, de patrocínio, de marca, eles fazem todo esse trabalho. É lindo, é maravilhoso, claro que eles ficam donos da obra, o que, para mim, tudo bem, você está financiando 100% de uma obra, você tem o direito sobre ela, né? A gente que cria normalmente é o que menos ganha, mas a gente faz o que ama, né? É isso que eu digo.
Se você quer fazer o evento contrário, que é lei de incentivo, aí marcas e patrocínios, que é um caminho muito mais longo e difícil, eu costumo dizer que se você conseguir, beleza, senão você pode demorar, às vezes, 10 anos para conseguir fazer um filme. Então, eu prefiro fechar com a Netflix e fazer em 1 ano, 2, do que ficar Ah, demorando tanto para fazer, mesmo que sejam os direitos deles, sabe? Na minha opinião, eu prefiro. E, assim, basicamente isso, assim, o mercado novo está se abrindo no sentido do streaming, no sentido de obras mais curtas, o mercado da internet, né? Do Instagram, hoje em dia tudo é vídeo. O mercado de edição, eu faço muita edição na produtora, então o mercado de edição para marca é o que mais tem dado retorno, tirando o cinema, né? Tirando o cinema, indo para um mundo mais corporativo, publicitário, o que dá muito dinheiro é essa parte da edição. Hoje em dia, Verdade. todas as marcas estão na internet, querem estar na internet, querem ter uma cara boa na internet, não querem mais fazer vídeos, sabe, só com celular, não que não sejam bons, mas assim, precisa-se de um tratamento bacana para fazer profissional, né? Você pode fazer um filme com iPhone se você quiser, mas você tem que ter um cuidado com tudo, né? Com a imagem, como você vai contar isso. deixa mais profissionalizado, né? Porque isso acaba Exato. dando mais oportunidade ou não, né? Dependendo da qualidade do seu vídeo, né? Isso já faz com que você tenha ali o seu conceito sobre aquele trabalho, né? E é através da própria qualidade do vídeo, né? Exatamente, porque eu acho que qualidade enche os olhos de qualquer pessoa, né? A gente trabalha com a imagem, com a visão. Então, a qualidade, eu sempre prezo, assim, pelas coisas que eu faço na qualidade. E, falando um pouco mais de mercado, assim, esse mercado corporativo, às vezes, é o que te sustenta, não é o cinema. Depois, aí você faz em paralelo o cinema até, porque o cinema, ele demora muito para acontecer mesmo, sabe? O financiamento de um filme, até ser aprovado, um filme custa de 2 a 5 milhões no Brasil. Não é um dinheiro fácil de você conseguir, sabe? É. Então, é batalhado até você conseguir fechar o projeto e conseguir fazer. Eu até, eu sempre falo, e parece que eu estou falando contra a pátria, mas não é, a gente tem que viver a realidade do Brasil. Se você puder estudar fora, estude fora. Porque depois que você volta para cá, você tem outro tratamento. Então, eu Legal, sempre digo boa isso. essa Se dica. puder, estude Realmente, eu fora. já... E você Verdade. indica, por exemplo, qual país, assim, que você fala, não, lá realmente, sei lá, Orlando, enfim, que você indicaria para poder estudar? Assim, Estados Unidos é sempre o que todo mundo procura, Los Angeles, mas se você quer um cinema mais pensativo, digamos assim, né, um cinema mais... você pode ir para a Europa, eu acho que a França tem boas escolas, gosto bastante de lá. Eu gosto da Argentina, aqui na América do Sul também tem ótimas escolas, os argentinos não ganharam 2 Oscars à toa, sabe? Acho que até tem 3, se eu não me engano, já até esqueci. Mas o Brasil não tem nenhum, sabe? Então, é complicado. A gente aqui ainda não ganhou porque nos falta... quando a gente olha, por exemplo, agora aproveitando as Olimpíadas e tudo mais, que a gente vê os atletas ali, a gente pensa um pouco, e aquele atleta não ganhou aquela medalha. Mas olha o país que a gente vive, olha como que ele tem um incentivo de conseguir uma medalha, sabe? É a mesma coisa para a gente. Como é que a gente não ganha um Oscar? É muita batalha para conseguir chegar, sabe? Então, não é fácil. E hoje eu vejo assim que quem consegue ganhar uma medalha tem que, sabe, a superação da superação, tem que bater Muito. muita palma mesmo. Sim, Se você competir com os Estados Unidos, com China, com Japão, que eles investem de verdade desde sempre, é outro, né, outro patamar, eu digo assim, é bem complicado. No cinema não é diferente da parte do esporte, cultura. Aqui Mas, a gente sabe como funciona desde cedo, né? sim. exatamente. E essa questão do valor, né, que você tinha falado. Então, vamos supor, 2 milhões ali no filme. E isso é depois dividido e distribuído por todas as despesas, por toda a equipe que faz parte, né, que trabalha. E Na aí, verdade, esse dinheiro é para a produção do filme, exatamente.
E aí, por exemplo, para o cineasta, o que depois sobra disso de retorno financeiro, o que consegue aí alcançar, para ter a gente uma ideia? Olha, aí tudo é diferente de filme para filme, né? Depende muito, você pode ganhar numa obra 50 mil pela obra inteira, como 300 mil pela obra inteira, dependendo. Aí você fala, nossa, 50 mil, mas às vezes é um ano de trabalho, entendeu? Às vezes é muito Exato. Se a mais gente tempo. for olhar para Você uma empresa, diluir, um funcionário, É, exato, que trabalha quando você soma no ano, dá mais ou menos esse valor, né? é exatamente isso. A gente estava fechando um orçamento agora de um documentário que era exatamente essa discussão. O documentário está 2,5 milhões. É um documentário, mas é de uma personalidade muito conhecida e do tipo, tá, tudo bem, mas se a gente diluir tudo que a gente está ganhando em meses, sabe? Não dá 15 mil, 10 mil por mês, que é muito bom hoje em dia, mas é difícil de alcançar esse valor em outras profissões, mas também a gente tem que diluir dessa forma, sabe? Porque a gente sempre pega o valor total e diz, nossa, por que custa tanto? Porque realmente são muito tempo de trabalho e normalmente é mais de um ano de trabalho. Um ano é só o que a gente fala por cima, né? E E muito aí vai trabalho depender envolvido. muito. Aí vai depender, assim, você pode ganhar também no pós, na hora de vender, né, o filme, mas aí depende com quem você vai fazer negócios, depende do produtor, depende da distribuidora, depende para onde vai, quem vai ver, depende de muitos, muitos e muitos fatores. Você pode ganhar também nessa venda. Mas aí vai de cada um mesmo, não tem uma tabela mercadológica para isso. Cada projeto é um projeto, eu digo, sempre, assim. Cada tamanho é um tamanho, cada filme é um filme, cada história é uma história. Entendi. Legal. Bruno, você E, quer Bruno, perguntar alguma é, coisa? Ah, que legal, né? Eu queria saber mais sobre a faculdade, as matérias, como é que funciona no dia a dia, sabe? sim, sim. Aqui eu fiz na Estácio, né? Estácio é conhecida no Brasil todo, né? Não sei se tem São José do Rio Preto que vocês estão? Eu estou em Não, Campinas. é Campinas. Isso. Campinas. Tem a unidade em São José do Rio Preto e essa minha é de Campinas. Tá. Campinas, eu não acho que de repente a USP tem, eu não lembro. Então, será que tem Tem. pública no Brasil? Pública tem. Aqui no Rio tem a UF, a UF é pública e tem. Só que lá, assim, pelas pessoas que na época, eu já me formei tem 10 anos. Na época me falaram que lá não é tão bom porque é público, né, gente? Não vai dar para comparar público com particular, né? Então é esse o problema, assim. Mas eu não sei, São Paulo deve ter também, não sei te dizer, mas deve ter pública de cinema. O que que a gente estuda? A gente vai estudar bastante teoria, né? Da onde que veio o cinema, a história do cinema, os cineastas que tiveram no Brasil, os filmes, que inclusive, né, hoje com a história da Cinemateca, agora a gente vai saber o quanto sobrou para a gente, né? Ainda bem que muita coisa está digitalizada na internet, porque se a gente dependesse da Cinemateca, a gente não teria essa história, né, registrada, infelizmente. E a gente estuda toda a teoria do cinema, você vai estudar nos primeiros semestres, é mais teórico mesmo, assim, por isso que muita gente até desiste. Mas aí você parte para direção de arte, você vai fazer o som, você vai entender de roteiro, um pouquinho de cada área, sabe? Para ver se você se encaixa em alguma. E tem a direção de fotografia, você vai aprender a iluminar, a Legal. fotografar. Tarana. Então, é muito legal. Assim, no primeiro semestre, eu já comecei a fazer um roteiro de documentário, no segundo semestre, já tive que entregar o documentário, e foi bem legal. Eu, na verdade, na época só estudava, então eu estudava de manhã e de noite, e aí me formei rápido, assim, me formei em 3 anos, mas normalmente há quatro e pouco, e acabei me dedicando só à faculdade, muito, 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 muito. Então, fiz uns 4 filmes na faculdade, e consegui viajar para festival com eles, viajar ao Brasil, sabe, enviei para o mundo, os filmes foi bem legal, assim. Então, é bem rico se você quiser entrar na faculdade de cinema. Assim, você vai aprender muita coisa, mas também vai fazer muitos contatos, que é o fundamental para a vida, né?
A gente tem que Sim. ter mais contatos na faculdade do que estudar, a gente estuda até hoje, mas os contatos que você faz lá podem te garantir para frente, né? Que legal. Que legal. Bom. O que mais, Bruno? Aproveita. É, Vai perguntando. eu queria saber se a faculdade ela tem algum projeto assim de ir para fora, sabe? Levar o aluno, o estudante para fora e depois voltar. Acho que não, né? Aí você tem que ver em cada curso, né? Cada faculdade tem É, um programa diferente. Mas tem programas hoje de bolsas de estudo lá fora, mas aí você tem que sim, pesquisar se é TOEFL, né? Não sei se você fala é. inglês, mas tem que Eu ter penso toda também em fazer a faculdade lá nos Estados Unidos. Também tenho essa então, vontade. a UCLA lá em Los Angeles. É, meu sonho, Los Angeles Los Angeles eu é o fiquei lugar, encantada. né? Lá é o lugar onde tudo acontece, né? Eu tenho muitos amigos que moram lá e que trabalham lá na área e que estão se dando bem. Como, né? Como eu digo assim, se dando bem, ninguém é um Spielberg, lógico. Mas assim, é porque a gente tem um caminho muito maior do que o deles, né? Que já nascem americanos e tudo mais. Mas é um projeto que você é novo e pode conseguir fazer e trilhar um caminho bem legal por lá. Legal, valeu. Que legal, Aproveito para mais Denise. dúvidas. Ah, não sei. Acho que é isso, né? Eu estou tentando ver se eu clareio mais Eu acho que a foi bem situação bacana, para assim, e você. principalmente é importante para a gente entender, até mesmo isso que você falou, sobre o futuro dessa profissão, né? Essa mudança, esse impacto, né, da tecnologia que está vindo, que está trazendo mais oportunidades, né? Que eu acho que isso é bacana. A questão de entender essa questão financeira, né? Porque às vezes é aquilo que você falou, nossa, 50 mil, né? Mas ouvindo você falar da realidade, de tudo que isso está envolvido, então, dá uma noção melhor sobre essa questão financeira também, né? Então, acho que todos esses pontos que você compartilhou, eles são fundamentais, assim, para realmente falar, não, é isso que eu quero seguir, não, realmente eu me vejo fazendo isso, que acaba sendo esse Isso. ponto, né? E aí, o que você acha que um profissional ele precisa ter para realmente falar assim, não, você vai se dar bem nessa profissão se você, sei lá, for assim, assado, se você tiver tal característica, alguma coisa determinante, assim, que faz com que a pessoa tenha, assim, um sucesso para seguir adiante com essa profissão? Olha, eu sempre digo que sucesso é muito relativo para cada pessoa, né? A gente às vezes confunde sucesso com fama, né? É o Sim, ficar famoso, é você ser muito, muito premiado. Mas eu vejo o sucesso como você começar algo e finalizá-lo. E querer fazer aquilo, né? Com amor e com paixão. Então, acho que o fundamental é isso, assim, é você querer fazer aquilo com amor e com paixão, ele te dando 1.000 prêmios, 1.000 dinheiros, ou não te dando nada, desde que você consiga fazer e ame fazer aquilo. Então, o sucesso e o destino, eu sou uma pessoa que acredita em destino, então eu acho que não é a gente que rege, que já está escrito. Então, como eu acredito nessa filosofia, a gente entrega para Deus e vai seguindo o instinto, vai estudando, estudando e vendo onde vai dar. Ninguém sabe o destino de ninguém, ninguém tem autoridade para dizer você não vai conseguir, como já me falaram no início da minha carreira. Não, você aqui, sabe, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, não vai conseguir. Quem é você para dizer que uma pessoa pode ou não conseguir? Ninguém sabe o destino de ninguém. Então, o que você precisa mesmo para ter sucesso é gostar do que faz. E exatamente. é um sucesso que vai depender do que você acredita ser sucesso. Basicamente isso. Bacana. Mas estudar, estudar, estudar é o que a gente mais fala. Ser resiliente, eu acho que ser resiliente, acho que o brasileiro já é resiliente por natureza, assim, não desiste, né? Então, o não desistir, ele faz parte do processo. A gente não tem essa opção no cinema. Se você quer fazer isso, você não tem a opção de desistir. A não ser que aí você se veja em uma outra profissão. Eu fecho os olhos e não me vejo em outra. Então, se você se vê em outra, pode até correr paralelo, sabe? Você pode fazer dois, se você quiser, mas eu realmente não me vejo em outro lugar. Se você se vê em outro, faça duas coisas. Esse é um conselho. Bacana, Sim. legal. Eu vou passar para você depois, Bruno, o Instagram da Denise é bem bacana, ela tem Beleza.
Já vou seguir. publicações, né, para conhecer um pouquinho mais. Mas acho que é isso, Denise, as principais informações, assim, de dúvidas que a gente tinha, que gostaria de ouvir mesmo da boca de um profissional falando, né, você já esclareceu, né, compartilhou aí com a gente esse conhecimento. E agradeço muito, né, desejo sucesso na sua carreira, e aí, dependendo como for o destino do Bruno, eu compartilho com você, eu conto para você. De repente, ele quer ficar mais atrás das câmeras, ou se ele quer realmente atuar. Então, a gente está explorando bem aí para ver, para ele usar todo o talento dele e fazer aquilo que realmente ele gosta, né? Quantos anos você tem, Bruno? Tô com 16. 16, tá no processo. Eu, quando tinha 14 anos, eu fiz um teste de aptidão na escola profissional e deu isso, não deu outra coisa, assim. Legal. Ele também é totalmente cinema. voltado para a área artística mesmo. Sim. Legal, bacana. Então, é isso, assim, me siga